acontece também ali, entre um degrau e outro, sabe como acontece? Às vezes você tem até a vontade, você tem a capacidade de mudar todo esse ambiente, só que aí na primeira dificuldade, na primeira decepção, na primeira adversidade, se você não estiver com esse propósito bem firme, do que você quer, do que você busca, o primeiro obstáculo acaba não por todo, mas acaba te derrubando. Perfeito. Então o que te move? É esse primeiro degrau? Ou é a saber o seu propósito, é saber o seu foco, É que nem estava a jogadora de vôlei. O que ela queria? Ela queria o pódio. Então, nada, nenhuma adversidade, nenhuma dificuldade fez ela parar. Então, assim, e uma coisa também que eu acho muito legal é que quando você tem amigos por perto, também nas pregações que a gente vê, ouve, não saia do caminho, olha só, é o caminho. Vê o início, o meio e o final que é a porta. Porque aí quando você cai, de repente se você cair de entregar o outro, aquele seu amigo que está ali atrás, ele te segura, te dá uma palavra, te dá um abraço. E aí você tem aquela motivação, que também é essencial. Porque muitas pessoas ficam com depressão. Porque às vezes não tem ninguém para dar um abraço, não tem ninguém para falar uma palavra, E aí é maravilhoso quando você tem alguém, como, por exemplo, eu e o Mário, às vezes eu estou muito triste, e ele vai, poxa, mãe, você quer me levar? Às vezes é o contrário, Fizeram relacionamento conjugal. Mas também tem outros tipos de relacionamento. É isso, eu acho que é exatamente isso aí. É o primeiro passo, é a vontade. Se você tiver vontade. Perfeito, Simone. Obrigado pela colaboração. Mas é isso mesmo. É aquilo que faz você dar o primeiro passo. Você precisa ter vontade, você precisa ter ação. Ação precisa ter vontade, você tem um desejo. Mas o que faz você ter esse desejo? É o propósito, o que vai fazer você se motivar. E foi interessante você falar, as pessoas são importantes, mas a motivação é algo que é interno. Ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Eu tive um propósito profissional, e na verdade era um propósito profissional porque era um propósito de vida. Quando eu comecei a minha carreira, eu tinha na mente que eu precisava construir uma vida para os meus filhos. Precisava deixar casa, precisava deixar carro, precisava deixá-los bem depois que eu morresse. Esse era o pensamento. Então eu foquei tudo, toda a minha energia, toda a minha força para fazer dinheiro, para crescer na vida, para eu deixar meus filhos bem depois que eu morresse. E graças a Deus eu conquistei. Só que quando os filhos cresceram, casaram e cada um viveu sua vida, aquele objetivo que eu tinha, ele já não existia mais. E foi quando me bateu a maior depressão. Eu não tinha mais um propósito de viver. Havia acabado, porque tudo aquilo que eu achava que eu tinha conquistado, então não tinha mais um propósito. E aí eu descobri que aquilo não era um propósito. Aquele era um objetivo que eu precisava, mas eu não tinha o meu propósito de vida. E aí foi quando eu comecei a buscar o meu propósito de vida. E aí eu descobri que o meu propósito de vida era falar com pessoas, era poder divulgar a palavra de Deus, era poder acrescentar na vida das pessoas, era poder desenvolver pessoas. Foi quando surgiu a ideia de ter um espaço de treinamento, exatamente para cumprir esse objetivo. Então, deixou de ser de cumprir para os meus filhos, de fazer para os outros, passou a ser algo meu, maior, algo que me impulsiona, que me faz acordar todos os dias, querer fazer isso. Então, hoje eu tenho um propósito dele. Bem colocado isso aí, perfeito. Às vezes nós colocamos objetivos na nossa vida e achamos que aquilo é um propósito. Mas quando você atinge, você tem agora. Porque quando você atinge um propósito, você se realiza.
não tem mais nada para conquistar além daquilo. Quando você conquista algo, você fala, caramba, e agora? Minha vida acabou, parei, não tem mais. Pô, mas não era isso. Então aquilo que você conquistou não era o propósito. Ainda era um dos degraus que você estava subindo. Ou talvez um dos patamares que você se colocou. Porque o propósito ele é muito maior. Ele não acaba. Você sempre o percebe, é um sentido. Ele não é uma coisa. Ele não é um dinheiro. Ele não é algo material. É algo além disso. Então você nunca alcança. Por isso que você se motiva o tempo inteiro a buscá-lo. Sacou? E aí chegamos à tal famosa mandala do Ikigai. Na verdade, o japonês nem sabe que isso existe. Quer dizer, sabe agora? Com certeza isso já é famoso. Mas o que acontece é que um americano escreveu um dos livros do Ikigai, sabendo do que acontecia na Ilha de Okinawa, ele foi visitar. E aí sabe que o americano gosta de colocar metodologia em tudo, colocar modelo em tudo. E foi assim que aconteceu. Ele foi lá, viu, foi motivado por um amigo e foi visitar a Ilha de Okinawa e conviveu por lá por algum tempo e resolveu escrever um livro. E esse americano que desenvolveu o método Ikigai, que acabou dando nessa, resumidamente, é lógico que existe um livro que fala sobre isso, sobre história e tudo mais e tal, mas que se resumiu nessa mandala. E aí a gente vai conhecê-la agora, e é essa mandala que eu coloco para vocês aí, num manualzinho que eu dei, num folhetinho, para vocês já olharem ele e seguirem quando a gente for desenhar o nosso. A gente vai entrar agora exatamente nisso aí. Então vamos lá. Ikigai é o objetivo, ou seja, é o propósito, está lá no centro. Mas para você chegar lá no centro, você precisa ter uma vida significativa, segundo a mandala. Ter uma vida agradável. Ter uma vida produtiva. Até chegar a uma vida plena. Mas o que são essas coisas? Aí as rosáceas da mandala vão explicando o que seria isso. Então o que é, por exemplo, uma vida significativa? É você saber o que você faz bem. Vamos botar assim, o que você faz de melhor. Não importa se você cobra por isso, não importa se você trabalha profissionalmente com isso, não. O que eu faço de melhor? Eu falo melhor? Eu vendo melhor? Eu escrevo melhor? Não sei. Cada um vai pensando aí. Mas cada um tem aquilo que eu sou melhor. E nem sempre aquilo se traduz em profissão. Aquilo muitas vezes não se traduz em algo operacional. Às vezes você é um grande pensador. O que eu faço bem? Pensar, discutir, argumentar. É o que eu faço bem, por exemplo. Não eu, estou falando como exemplo, eu penso bem. Quando você fala em vida significativa, nós podemos depois, que eu relaciono isso com o que eu faço bem, que vai tornar isso a minha vida significativa, eu relaciono isso com minhas paixões, que eu faço bem. Eu sou apaixonado por aquilo. Ler, por exemplo, é uma paixão. Eu costumo dizer para as pessoas que eu gosto de ler até escritos em porta de banheiro de botiquim. Eu sento às vezes, mas fico lá vendo. Está escrito na porta do banheiro. Mania de ler, leio tudo. E engraçado, eu gravo, não tem essa. Eu leio e não esqueço, isso é bacana. Quer dizer, detalhes, é lógico que eu vou esquecer, mas se eu ler um assunto, pô, você pode me perguntar sobre isso 20 anos depois, eu vou lembrar que eu li aquilo e vou saber total que eu li sobre aquilo, graças a Deus. Eu não decoro, eu sou péssimo para decorar. Você fala assim, decora isso aqui, eu não vou decorar. Eu não vou decorar. Também eu não decoro os slides. Eu sei o que está aqui e eu sei o que eu vou falar sobre eles. Mas eu não decoro exatamente o que está ali, porque eu não consigo decorar, eu sou ruim disso. Mas assim, se eu ler sobre o assunto, eu não vou esquecer sobre aquele assunto nunca mais. Seja sobre qualquer assunto, medicina, matemática, física nuclear, mecânica quântica, não importa, eu li e acabou.
Já ficou armazenado. Então, qual é a minha paixão? Eu faço bem ligado ao que é a minha paixão. Então começa uma relação, você começa a limitar isso, começa a diminuir, porque o que eu faço bem pode ser muita coisa, pode ser uma coisa só, mas é a minha paixão, de preferência. Então eu vou escrever o que eu faço bem, mas que é uma paixão que eu tenho. Eu posso relacionar isso com uma profissão? Não sei. Por exemplo, ler? Pode, claro. Quantas pessoas precisam de outras pessoas para lerem, sintetizarem textos, analisarem textos? Pode ser ligado a uma profissão. Isso aqui já é o melhor Ikigai? Não. Eu preciso de mais passos para me tornar um Ikigai. Então vou passar para lá, para cima, uma vida agradável. Ou seja, eu faço bem, é a minha paixão, isso pode ser uma profissão. Traz satisfação, mas com sentimento de inutilidade, que eu não tenho ainda aplicabilidade. Isso só vai fechar o cerco de ser realmente um sentido quando você fechar a rosácea inteira. Então não adianta você ficar capenga aqui numa bola e não fechar as outras. Você tem que fechar esse ciclo. Quando você fechar esse ciclo, isso é o seu propósito. O que eu amo fazer? Agora não é o que eu faço bem. Eu posso ser um bom leitor. Mas eu amo fazer isso. Tem pessoas que não amam mesmo, não amam escrever, não amam fazer coisas. Fazem coisas, mas não amam aquilo que fazem. O que eu amo fazer? E realmente eu amo fazer. Que está ligado à paixão e a uma missão. Lembra da missão? Eu vou para vocês. Missão e objetivo. Missão é o caminho todo. Eu tenho uma missão, chegar ao meu propósito. Então a minha missão é chegar ao meu propósito. Mas para eu cumprir a minha missão, eu preciso subir degraus, cumprir objetivos, subir os patamares, como eu cheguei no sentido. Missão é o caminho. Então, o que eu amo fazer faz parte do meu caminho? Porque se não faz parte do seu caminho, você não atinge o seu propósito, não é que você não vai fazer, mas você tem que pensar se realmente se aquilo realmente você achou que era um propósito, é realmente um propósito. Porque para ser, o que eu amo tem que estar no meu caminho. Sacou? Gira horário. Tanto faz para você preencher de qualquer coisa que escolhi aqui, por conta do vida plena aqui no final. Para poder chegar nela no final. Mas não tem ordem não. Vida produtiva. Eu preciso dar frutos nessa minha caminhada. O que o mundo precisa. Por que também você fazer coisas que você não vai deixar, não vai fazer diferença no mundo? Será que isso é realmente um propósito? O propósito precisa fazer diferença para vidas. Por isso a gente está falando de produtividade. A produtividade você deixa frutos no caminho. Pessoas vão colher aquilo, vão se beneficiar daquilo que você deixou, desses frutos. Então, a vida produtiva, o que o mundo precisa, o que as pessoas precisam, o que a minha família precisa, o que o meu trabalho precisa, os meus amigos precisam. Está no meu caminho? Faz parte da minha missão? Eu tenho vocação para aquilo? É tipo você ser enfermeira. Você tem vocação para aquilo? Você tem que lembrar que você vai limpar pessoas sujas. Você vai receber pessoas chegando toda aberta lá, com sangue pendurado, nariz, sem olho. Você consegue ver isso e ficar bem? Tem que ter vocação. Por exemplo, ser contador. Eu não conseguiria lidar com dinheiro público, por exemplo, principalmente nessa área, lidar com dinheiro público, sabendo que pode ter uma série de coisas ali que, poxa, eu não quero estar envolvido, porque se me frio para viver naquilo, eu não tenho. Então, assim, tem que ter vocação. Isso é importante.
Ainda é o meu Ikigai? Não. Quando você fala de vida produtiva, quando você fala de vida agradável, ó, alegria e plenitude, mas sem prosperidade, porque não foi produtivo. Quando você entra na vida produtiva, você vai ter entusiasmo, complacência, mas com um sentimento de incerteza. Você ainda não sabe se você está no seu caminho correto. Então, missão, estou no caminho? É a minha vocação? É o que o mundo precisa? Estou vivendo uma vida produtiva. Essa complacência seria... Complacência é você ser um abnegado, você aturar, ser paciente, ser complacente, você ser mais que paciente, ser quase um altruísta. Isso é ser complacente. Se colocar no lugar do outro. Como aí seria compaixão. Complacência é você ter pele de crocodilo mesmo e aturar as coisas e segurar. Se aquilo é a tua vocação, você segura aquilo. Dando contra, mesmo aparecendo aquelas pedras no caminho que você citou, mesmo você estando desanimado, você aguenta aquilo e você segue. Porque aquilo é minha vocação, porque aquilo é minha missão, está no meu caminho, você segue. Bom, chegamos então à vida plena. A vida plena é quando você já passou por tudo isso aqui, você já conseguiu identificar o que você faz bem, o que você ama fazer, o que o mundo precisa, você chega no que eu posso ser pago para fazer. Porque fecha o ciclo. E até agora eu fui produtivo, mas aí, como é que eu vivo nesse mundo desse jeito? Eu preciso ser remunerado, ninguém vive sem dinheiro. No pior das hipóteses, vive no mundo de trocas. Mas a gente não vive mais no mundo de trocas. Então eu preciso ganhar dinheiro. Então quando você consegue aliar tudo isso ao que você consegue monetizar, você consegue ganhar dinheiro com aquilo, sobreviver com aquilo, ou melhor que sobreviver, você viver uma vida plena com aquilo. Porque sobreviver, a gente sobrevive até com um salário mínimo, né? E com a ajuda do governo. Isso é sobreviver. Mas a gente está falando de algo mais que isso. É você viver plenamente com aquilo que você faz. E aí ela faz parte da sua vocação. Normalmente aquilo que você faz para ganhar dinheiro faz parte da sua vocação. Normalmente. A gente viu lá atrás que nem sempre. Mas normalmente você busca aquilo que você tem vocação. Eu tenho vocação para ser advogado. Eu tenho vocação para ser vendedor. Eu tenho vocação para ser enfermeira. E assim vai. Você normalmente faz aquilo que você tem vocação. Mas normalmente, porque a gente viu as estatísticas que nem sempre isso acontece. Você acaba trabalhando naquilo que te empurram. Eu tinha vocação para ser piloto. Estou dirigindo o Uber. Porque não teve outro jeito. E assim você encontra muita gente. Tá? Mas a gente busca, quando pensa no Ikigai, exatamente o melhor desse mundo. Você luta para aquilo, você se motiva para aquilo, você dá passos para aquilo, você muda a sua mente para aquilo. Você se condiciona a entrar naquele caminho que foi mostrado, a subir aqueles degraus, a chegar naqueles patamares e alcançar o seu propósito. Então você coloca isso como prioridade na sua vida, como uma obsessão, como foi o caso contado lá pela jogadora de vôlei. Você coloca aquilo como uma obsessão, mas uma obsessão sadia, né? Não aquela coisa que você fecha os olhos e vai igual um maluco trombando de tudo. Não, obsessão sadia. Que você nada te pede, porque você é complacente. Então você lembra do inimigo complacente? É isso. Você conhece? Olha isso aí, sanfoninha. Bate e volta. Eu acho engraçado quando você fala vocação e ama fazer. Na minha carreira de área da saúde, eu vi muita gente com vocação, tecnicamente, muito boa no que fazia, mas não amava fazer aquilo o tempo todo, falando, eu quero dar atenção, isso aqui, mas quando chegava para fazer
fazer aquilo que tinha que ser feito, era perfeito. Bacana isso. Eu entendi isso, assim, entendeu? Não era o que fazia, não era paixão, não era o que fazia aquele coração bater forte, mas era o que tinha que ser feito. Tinha outros propósitos por trás daquilo que fazia ela fazer. Era necessário fazer aquilo. Em contrapartida, existem outros que nem isso, né? Estão ali porque tem que trabalhar e nem esse cuidado. Mas na área da saúde, se você não tiver vocação, como você falou, sangue, Sim. etc., você não consegue ficar. Ou faz de qualquer jeito, ou na hora foge, se esconde, vai dormir. Porque rico não fica, aí é muito difícil. É muito difícil. Então vamos lá, ó. O que eu posso ser pago para fazer, que está dentro daquilo que eu tenho uma vocação, e pode se tornar a minha profissão. E aí eu me sinto confortável, mas com um sentimento de vazio ainda nessa posição. Por quê? Porque eu preciso ter minha missão, preciso ter minha paixão. Então, se eu trabalho as minhas mandalas, as rodáceas da minha mandala isoladamente, eu nunca vou chegar ao meu propósito. Nota que toda a interseção de uma mandala, de uma rosácea de mandala individual, ela nunca chega na plenitude. Porque para chegar na plenitude eu preciso completar essa mandala com todos esses conceitos que nós definimos aqui. E aí você chega então, depois que você consegue preencher dessa forma, você consegue alcançar o seu Ikigai. E aí, só para efeito exemplificativo, eu trouxe algumas perguntas que eu coloquei lá no nosso curso de propósito, que ajudam você a pensar em como escrever cada etapa do seu Ikigai. Então, por exemplo, ó, o que eu amo fazer? O que você ama fazer? Então você pode aqui, ó, anota tudo que você faz bem durante o dia, o que você gostaria de fazer se tivesse mais tempo livre, se dinheiro não fosse problema, o que você faria da vida, o que te motiva e faz sentido para a sua vida, o que te traz alegria, o que você mais amava fazer na infância, dançar, desenhar, correr, jogar, estudar, o que te deixava feliz e que hoje você não faz mais, o que te faz bem, pequenas ou grandes coisas, o que te faz feliz durante o dia, o que você gostaria de estar fazendo agora, o que te faria feliz ao acordar toda manhã para trabalhar. Pega a sua folhinha agora, nosso exercício. Onde você tem aí o que você ama fazer, baseado em algumas perguntas, tem 3 simplesmente para você responder. Tenta responder 3. Vou acender a luzinha lá para vocês. Bom, então feito o exercício, que é você colocar pelo menos 3 frases que representam aquilo que você é bom, aquilo que você ama, aquilo que você pode ser pago para fazer e aquilo que o mundo precisa. E aí a gente fecha então essa mandala. Precisa ser só 3 frases, 3 coisas? Não. Pode existir mais coisas que representem esse seu propósito. Então, só exemplificativo, você vai fazer esse exercício e a gente fecha com isso, tendo esse conceito aí do Ikigai que representa o seu propósito de vida. Bom, e com isso a gente fecha então esse nosso bate-papo do Ikigai desenvolvendo o seu propósito profissional de vida. As referências são esses 3 livrinhos aqui, são 2 livros de Ikigai e um livro do Vitor Franco, que eu apresentei aqui para vocês, que é o Em Busca de Sentido. E, como eu falei, esse material vai ficar disponível para vocês poderem ter com calma e aperfeiçoarem e se aprofundarem um pouco mais nesses conceitos. Só tem esses livros? Não. Existem vários livros, existem vários canais no YouTube que falam sobre o Ikigai, japoneses, inclusive. Tem um japonesinho que eu gosto muito de assistir, que é o Seiichi Arata. Ele fala muito simples sobre o que é o Ikigai, é bem legal o canal dele, recomendo vocês entrarem.
diversos outros canais que falam sobre o Ikigai e sobre o propósito também. Então vocês podem se alimentar também desses canais, mas eu gosto muito dos livros, porque traz para mim informações mais completas, mais aprofundadas, e como eu falei para vocês, se o vídeo é legal ver vídeo, é legal ouvir audiobook, mas quando eu leio, eu armazeno mais facilmente do que eu leio. Então, assim, eu prefiro sempre livros. Já é um hábito meu. Eu nunca leio audiobook? Não. Tem coisa que eu quero ler rápido, saber rápido, eu não escuto audiobook. Eu até pego livros e utilizo aqueles aplicativos de leitura, o próprio autor que faz também. Ele bota às vezes para ler para mim, porque às vezes eu quero saber de uma informação muito rápida, mas quando eu quero me aprofundar e saber aquilo um pouco mais, aí eu leio mesmo, porque é uma forma que eu tenho. A gente sabe que cada pessoa aprende de uma forma diferente, uns por escutar, outros por ler, outros por falar, outros por executar. Enfim, eu lendo, eu armazeno mais. Então, por isso que eu costumo ler livros. Bom, e aí, os meus contatos, basicamente o que todos já têm, mas fica aí para a gente poder trocar uma ideia sobre o Ikigai, se vocês precisarem, quando estiverem lendo o livro, quiser trocar uma ideia sobre o livro, alguma informação que apareça lá que seja diferente e tal. A gente está sempre à disposição para responder pelo zap ou pedir para trocar uma ideia. Tu tem o PDF desse livro para disponibilizar? Sim, vão ser todos disponibilizados para vocês. Ok? Bom, então agradeço. E esse é o fim do nosso bate-papo aí. Obrigado. Valeu.